Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Vamos Botafogo. Vamos dar uma analisada aí junto comigo no que o pessoal do Troca de Passes falou aí pro jogaço de amanhã entre Botafogo e Flamengo? Tem clássico também na Série A do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Flamengo se enfrentam no Newton Santos. O líder Botafogo tentando talvez ampliar a sua vantagem, que já é muito boa na liderança da competição. O Botafogo tem 11 pontos de vantagem nesse momento para o Palmeiras, que é o segundo colocado, e 15 de vantagem para o Flamengo, que hoje é o quarto colocado. Vamos colocar aqui as prováveis escalações para a gente debater um pouco mais sobre o que pode ser esse jogo de amanhã, né? O jogo das 9 da noite, hein, pessoal? Aqui no Sport TV. É o jogo em 4K, então 9 da noite no Sport TV vocês acompanhem o Botafogo e Flamengo. Aí a provável escalação do mandante, o líder do campeonato Botafogo com o Lucas Perry, de Plácido, Adrielson, Vitor Cuesta e Marçal, Marlon Freitas, Gabriel Pires. Aí a dúvida, né? Tietê ou Júnior Santos, Eduardo e Vitor Sá, que foram poupados no último jogo, retornam ao time. No ataque, a dúvida entre Diego Costa e Tiquinho. Por que a dúvida? Porque o Tiquinho voltou de uma lesão mais cedo do que se esperava, do que o departamento médico do Botafogo talvez até projetasse. Então o Tiquinho está relacionado e certamente vai participar do jogo, né? Só não se sabe se desde o início ou no decorrer da partida. O que significa essa volta do Tiquinho, Pedro? Porque eu costumo dizer que até animicamente, quando o Tiquinho está em campo, o Botafogo dá uma mudada. É claro que continua, né, fazendo uma boa campanha, fazendo bons jogos mesmo na ausência do Tiquinho, mas o espírito parece um pouco diferente quando ele está em campo, não? Não, sem dúvida. É um jogador fundamental, é o craque do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, assim, disparado, embora o Eduardo também tenha uma relevância muito grande nesse time do Botafogo, mas o Tiquinho, eu costumo brincar, costumo falar que ele é o setor ofensivo do time por inteiro. Porque ele é o cara, ele é o centroavante, o camisa 9, ele é o fazedor de gols, mas ele é o cara que prepara a jogada também, ele é o cara que se movimenta bastante, que vem no meio, que faz uma tabela, faz uma parede, dá a opção de triangulação, enfim, uma inteligência muito acima da média. Então, até em termos de características, o retorno dele é fundamental. Claro que tem a chegada do Diego Costa, que é um outro atacante de peso também, fazedor de gols, mas até em termos de característica e principalmente hoje o desempenho físico é muito diferente. O Diego Costa ele não consegue dar essa dinâmica para o time que a gente tem visto nessa temporada o Tiquinho fazer. Agora, é óbvio que você não pode acelerar o processo e principalmente arriscar fisicamente um jogador que é importante, tendo ainda uma boa parte do campeonato para acontecer por conta de um clássico, de um jogo contra o Flamengo, principalmente o Botafogo já tendo uma vantagem grande. Então, sem dúvidas, o departamento médico e a comissão técnica do Botafogo vão ter os dados médicos, clínicos, tudo na mão para conseguir, para tomar a melhor decisão. Agora, assim, ele estando 100% fisicamente, para mim, começa jogando. Ô Alex, tem favorito para esse jogo de amanhã? O momento conta mais do que elenco, do que a fama dos jogadores do Flamengo, né? Os jogadores são renomados, muito vencedores, muitos deles na história do clube. Tem favorito? Eu acredito que não. Acredito que não, Felipe, Pedro. O momento, lógico, do Botafogo ele é muito bom, mas o time do Flamengo, como é um time assim extra classe, cara, se chegar naquele jogo e eles produzirem o que eles têm condição de produzir, e ainda mais com esse tempo de treinamento, eu acho que é aí que acaba equilibrando as coisas, né? E você vê que o Botafogo conseguiu isso, né? Seria muito comum da gente falar que esse time do Botafogo, do Flamengo, ele é favorito. E muitas vezes é a palavra só, né? Aquela questão de algum momento, de alguma circunstância. Mas com a condição do Botafogo, do nível que ele atingiu, eu acredito que não tenha favorito, cara. O único que vai ter que jogar muito bom futebol nesse tipo de jogo. Você vai ter que jogar bem realmente, para você poder atrapalhar o adversário e conseguir se impor e ao mesmo tempo ter a condição de vencer. Vejam vocês, o Botafogo fez 11 jogos em casa no Campeonato Brasileiro e venceu os 11. Sequer empatou jogando em casa. Veja como é difícil a missão do Flamengo nesse jogo do sábado à noite. Aliás, vamos dar uma olhada na provável escalação do Flamengo também, para saber como o treinador flamenguista vai colocar o time em campo. Olha só, o São Paulo deve fazer uma mudança no gol, né? Tudo indica, pelo menos os nossos companheiros do GE publicaram que ele fez um teste com o Rossi, ex-goleiro do Boca, para começar a partida pela primeira vez. 3 zagueiros, né? O Fabrício Bruno,
O Eric Pulgar jogando ali meio que como um líbero e o Léo Pereira. Meio campo bastante mexido, hein, em relação aos últimos jogos. Mateuzinho, Igor Jesus, Alan, Ayrton Lucas e o Everton Ribeiro. No ataque, Pedro e Bruno Henrique. Dessa forma, o Gabigol ficaria no banco, o Gerson no banco, a Arrascaeta fora também. Qual a ideia você imagina, se essa realmente for a escalação? Não é fácil acertar a escalação do São Paulo ali nos jogos. Se essa escalação for confirmada, Pedro, o que é que você imagina que está planejando o São Paulo, hein? São muitas mudanças. Eu acho que primeiro aí tem um recado aí para o próprio elenco, para quando você saca o Gabriel e entra com o Pedro, quando você faz mudanças, obviamente tem mudanças ali que, por parte física, por exemplo, o Arrascaeta é um jogador que é desfalque. Então, assim, mas eu acho que tem uma mensagem para o elenco também, de uma necessidade nesse momento de ter mudanças. Mas se a gente for pegar exatamente, principalmente em termos de esquema, se a gente for olhar para a escalação, na verdade, ela, em parte, ela parece um pouco o desenho do losango que o Flamengo tinha no ano passado com o Dorival. Porque o Pulgar, nos jogos do Flamengo, quando o Pulgar joga como esse primeiro volante e o Flamengo tem a posse de bola, ele já é esse jogador que recua entre os dois zagueiros para iniciar a jogada. Então, assim, na verdade, se a gente tiver a formação ali de um 3-5-2, mas é como normalmente o Flamengo se comporta quando tem a posse de bola. Normalmente nos jogos, mesmo quando joga com uma linha de 4 atrás, quando tem a posse de bola, o Pulgar entra entre os zagueiros, os dois laterais avançam bastante, tanto o Mateuzinho pelo lado direito quanto o Ayrton Lucas do lado esquerdo. São jogadores que sempre apoiam sempre muito. Então, assim, eu acho que a mudança do esquema em si, ali a questão dos três zagueiros, eu acho que nem é assim uma novidade tão grande. O que me chama mais atenção é muito a questão das peças. E eu acho que quando ele muda bastante, tem essa questão que eu falei do recado para o elenco, eu acho que tem uma necessidade dele de tentar encontrar um time do Flamengo que principalmente seja um time mais coeso quando não tem a posse de bola. O Flamengo tem muita dificuldade, porque assim, o Flamengo sempre cria. O Flamengo normalmente tem pelo menos 4, 5 oportunidades por jogo. O problema é que o Flamengo, desde o trabalho do São Paulo, isso na verdade desde antes, né? A temporada inteira a gente fala de um Flamengo que tem muita dificuldade, sofre demais quando não tem a posse de bola. A gente disse isso aqui no Troca recentemente, né, Alex? Que o Flamengo, até um determinado período da temporada, poucos dias atrás, tinha a segunda pior defesa entre os times que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro. Vejam vocês, entre os 20 clubes que disputam a Série A, o Flamengo tinha a defesa melhor apenas do que o América Mineiro, que tem a pior defesa da Série A na temporada. Então são números realmente assustadores, né, para o torcedor, para o treinador, e dá a impressão realmente que ele está tentando deixar o time um pouco mais firme do meio para trás, com a escalação de o Igor Jesus, que é um cara muito jovem, de muita força física, né? Com o Pulgar, então acho que dá a impressão de que ele está tentando fortalecer um pouco do meio para trás, né? E isso ele tem tentado já em algum jogo e por isso ele tem usado muito o Pulgar, né? E não acredito que o Pulgar vai ser esse terceiro zagueiro e ele vai ficar nessa linha de três ali, porque ele pode ser o terceiro pela frente e vamos supor que seja o Tiquinho ou o Diego, tanto faz. Quando esse atacante também ele sai para flutuar, o Pulgar naturalmente pode ser que pegue ele, você tem dois zagueiros ali. Ao mesmo tempo, a opção dos dois alas livres, lógico, para você pegar esse lado do Botafogo, que é muito forte na retomada, só que você fazer esses três zagueiros e ao mesmo tempo, eu acredito que do lado direito deva jogar Tietê, se for jogar realmente o Gabriel junto com o Marlon, né? Porque ele dá força e ao mesmo tempo dá consistência, mas ele vai cair bem para dentro, né? O Tietê não vai ficar muito lá daquele lado. E depende se joga o Hugo ou se joga o Marçal, para poder fazer... Na escalação ali tá Marçal, né? Mas a gente vinha conversando durante a semana, o Hugo vem fazendo ótimos jogos, né? Então E a gente se questionava, será que o Hugo não colocou uma pulga atrás da orelha, né, do Lage, do Bruno Lage? Porque o Marçal tá voltando de lesão, jogou no meio da semana, né? O jogo da Copa Sul-Americana. Quando ele coloca o Marçal no jogo do meio da semana, eu fiquei pensando, será que ele colocou o Marçal? Sinal de que o Hugo vai ser o titular contra o Flamengo? Está tentando poupar para chegar com o tanque cheio, né? Mas na apuração dos nossos companheiros do GE, há a informação de que o Marçal é quem joga, Alex. E ao mesmo tempo, é do estilo do jogo do Botafogo, mais a característica do Marçal do que o Hugo, que ele é um pouco mais ofensivo, mais jovem, aquela coisa toda.
Mas o Marçal, ele dá essa sustentação, né, do entendimento do jogo. Naturalmente, também, com essa formação, você pode perceber o time do Flamengo, se ele colocar, ele quer um time para pressionar, que é o perfil do Sampaoli. Jovens o tempo todo, com um time forte para marcar com 3 volantes ali, ficando nessa condição para dar liberdade para o Everton, Bruno Henrique e Pedro, né? E dar essa condição deles ficarem muito mais pelo meio. Só que com tanto jogador talentoso, que a gente já viu jogar com 5 jogadores talentosos do Flamengo do meio para frente, hoje ele está de repente dando indo para o jogo também com uma cautela. Não quer dizer que ele fazer isso daí, o Flamengo ou qualquer time vai ser mais defensivo, não. Pelo contrário. Porque esses alas, eles podem ser o tempo todo abertos, principalmente o Mateuzinho aqui, para o Pedro não precisar cair. O Everton, ele vai cair um pouco para esse lado, mas o Mateuzinho, ele não vai ter tanta entrada como às vezes o Samuel Xavier às vezes entra, né? Ele pode ficar. E o Ayrton Lucas, ele vai dar liberdade para agredir realmente por fora isso. O único problema é quando um Tietê, um exemplo, cair por dentro, se eles vão ficar com superioridade ou não, por causa de fazer 4 por dentro, porque daí aquele contraveneno que você tem para uma situação ou outra. E se vem o Tiquinho, cara, que você perguntou pro Pedro, quando você tem um jogador nesse momento no time, cara, é um alívio sempre, porque tudo que você sabe que vai chegar nele, ele vai resolver, ele tá com confiança, o adversário se preocupa muito mais. Um tijolo, o cara resolve a redonda. Saiu o Tiquinho e o Flamengo seguiu, o Botafogo seguiu o mesmo caminho. E o Diego já entrou, fez 2 gols num jogo, outro gol no outro, entende? Assim, então o perfil ele é muito parecido, mas é óbvio que quando você tem jogador nesse nível, mas eu não acredito que ele venha realmente com o Júnior, não. Ele vai vir com o Júnior se de repente ele resolver ficar com o Marlon Freitas e Tietê. Agora, ele jogava com o meia pelo lado, né? Era, normalmente, pelo menos no começo, foi o Sauer que estava dando uma resposta. O Sauer acabou saindo, ele tentou com o Segovinha, que não andou muito, né? É porque, assim, são características muito diferentes das opções que ele tem ali pelo lado, né? O Sauer, ele jogando ali pela direita, ele é um meia de origem, um jogador canhoto. Então, naturalmente, ele é um jogador que traz muito essa bola para dentro, ele busca muito essa faixa central do jogo e dá o corredor pro Di Plácido, que é um jogador também de velocidade para conseguir atacar. Quando você vai para o Segovinha já é um jogador que busca mais a profundidade, um jogador do drible. Eu não sei se o Júnior Santos, se dá para a gente descartar o Júnior Santos, não. Porque, embora tecnicamente o Tietê, na minha opinião, entregue mais, seja um jogador muito mais completo tecnicamente, mas acho que talvez pela característica e por essa fragilidade defensiva que a gente vem falando do Flamengo, você ter um jogador ali muito agressivo, de força e velocidade, para conseguir atacar aquele espaço ali do Ayrton Lucas, que é um lateral que se projeta muito naturalmente, dá espaço nas costas também, talvez possa ser um bom arranjo, possa ser um bom caminho para o Botafogo explorar aquele lado ali. O Júnior Santos, nesse sentido de velocidade, de ser o jogador da profundidade, com relação ao Tietê e ao Segovinha, eu acho que ele encaixa um pouco melhor nesse sentido, nesse contexto de jogo. Mas a gente está falando de um Botafogo hoje que o treinador tem peças na mão, tem jogadores com características diferentes para conseguir colocar em campo. Tem variação. Tem sim, e tudo indica também, né, para surpresa de muita gente, que o Pedro vai começar o jogo e o Gabigol deve ficar no banco de reservas. Veremos se vai realmente acontecer, né? A escalação do Sampaoli não é fácil de acertar. Então, amanhã, momentos antes da bola rolar, nós saberemos os 11 que começam, tanto de Flamengo quanto de Botafogo. Tá legal? Fala galera, tudo certo? Tudo bem com vocês? Gostaram do conteúdo? Deixa o like aí, se inscreve no canal, dá aquela moral. Primeiro vídeo aí do canal Vamos Botafogo, tá? A partir de hoje eu vou trazer sempre um conteúdo aí bacana aí da mídia, falando sobre o Botafogo. Enfim, vamos lá. Temos mais uma batalha, né? Esse jogo aí contra o Flamengo, clássico. Mas tô com fé aqui, o time vai somar mais 3 pontos aí e a gente vai cada vez mais forte aí e rumo ao título. Seguimos na caminhada, galera. Obrigado aí, tá? Pra quem ficou até o final do vídeo. Deixa o like, dá aquela moral, né? Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!